Olá, tudo bem com você? Vamos fazer make? Eu sou a Jo Barbosa e trouxe uma sugestão de maquiagem para você. Vou passar umas dicas, uns truques. Vamos começar? Eu gosto de começar pela sobrancelha. E para isso, eu não uso pastinha, raramente eu uso sombra. Eu gosto muito de usar esse produto aqui. Ele é um 2 em 1. Um lado com cor. E o outro lado é um gelzinho que deixa os pelinhos alinhados e tudo no lugar. Ele tem um efeito bem natural, por isso que eu gosto bastante, é muito prático de usar. Tira o excesso. Tira o excesso para não ficar muito marcado, mas olha a diferença que já dá. Esse produto, ele não só pigmenta, mas ele também trata. Ele ajuda a dar mais volume e estimula o crescimento dos fios. Já dá uma diferença enorme, né? Esse produto é da Eudora. É o Glam Sobrancelhas Perfeitas. Eu acho muito prático de usar. Rapidinho já muda o formato da sobrancelha, já muda tudo. E fica super natural. Eu passo bem pouquinho corretivo. Pouquinho mesmo, tá? Eu limpo muito bem o pincel, tiro excesso. Aqui é só pra dar uma marcadinha. Batidinha com a esponjinha.
esponjinha tá úmida, tá, gente? Esse corretivo, que também é da Eudora, da linha Glam, ele seca muito rápido, então não dá pra aplicar e ficar esperando. Ele tem que você aplicar e já ir esfumando, porque senão ele marca. Como aqui a gente ainda vai passar a base, não tem problema. Mas olha como já dá uma diferença na sobrancelha. A minha pele eu já tinha limpado, eu já tinha hidratado. Eu gosto muito de usar este produto aqui como hidratante, que ele é um sérum, tá? Da linha Neodermetagem. Ele é para todos os tipos de pele, para todas as idades. E eu gosto muito desse aqui. Ele é um sérum também com ácido hialurônico e ele tem um efeito de lifting imediato, então ele já dá uma revigorada na pele. Ele vai tratando ao longo do tempo, ao longo do uso, mas imediatamente ele já dá um up. Gosto bastante, deixa uma textura boa na pele. Passar só um pouquinho, muito pouco primer mesmo. Não sou muito fã do uso do primer, eu prefiro usar o protetor solar da linha Neodermetagem da Eudora, porque pra mim ele tem um efeito ótimo, ele controla a oleosidade e ele fecha os poros. Então eu acho ele perfeito antes da maquiagem porque faz durar bastante. Mas hoje eu vou usar o primer. Muito pouquinho mesmo, tá? Esse aqui. Pra base. Hoje eu vou usar a Skin Perfection. Aplicar com pincel, tá? Esse pincel é Cerdas São Macias, ele tem um buraquinho aqui no meio, não sei se dá pra ver, pra perceber. E eu vou colocando um pouquinho por vez e vou espalhando. Assim. Eu não gosto de colocar muito de uma vez só. Eu vou aplicando mais produto conforme vai precisando, tá? Pra não ficar excesso. Passa bem pertinho da sobrancelha. Agora eu venho com a esponjinha úmida, assentando, dando batidinhas nessa base.
prestar bastante atenção nos cantinhos e embaixo dos olhos, para não ficar excesso de produto, não acumular e para assentar bem. No pescoço você pode ir arrastando. Se for preciso voltar com um pouquinho de base. Orelha. Mas é com o restinho do pincel, tá? Eu vou usar como contorno essa paleta aqui, que ela é blush, bronzer e contorno. Pincel de contorno, dou batidinha, tiro o excesso e venho aqui, ó, dessa marca aqui, ó, da pontinha da orelha, ó, nesse ossinho. Com batidinha. Aí, com um pincel fofão, eu vou pegar um pó. No caso aqui eu tô usando bege. E eu vou esfumar. Tem que tirar a marcação das bordinhas. Não pode deixar marcado. Do outro lado, igual. Pó. E só na bordinha. Você tá vendo o contorno, mas não vê as bordinhas. Aqui a gente esfuma com outro pó. Vamos iluminar abaixo dos olhos. Não é sempre que eu faço isso, não é sempre que eu ilumino.
Não é sempre que eu vejo necessidade, mas eu acho que combina hoje com o olho que a gente vai fazer. Tira o excesso. Não aplicar muito, tá? Não tem necessidade de muito produto. É pouco mesmo. E eu já vou esfumar, porque como eu coloquei pouquinho, ele seca super rápido. Pode usar o de base. Pro outro lado. Tira o excesso. O importante é não ter marcação, tá? Esfuma bem pra não ter marcação. Bem pouquinho. Não gosto de iluminar a testa, não vou iluminar a testa, tá? Quem gosta vai fazer essa região aqui. Eu não gosto. Pra secar, eu vou usar o pó translúcido da Eudora. Tem gente que usa a esponjinha e eu prefiro usar pincel. Pode ser o mesmo pincel que a gente usou pra esfumar antes. Bem pouquinho. Pouco produto. E dá batidinha. Agora eu venho com... Volto com aquele pó da Soul pra tirar o pó translúcido. E você já pode espalhar o pó pelo rosto todo.
Volto pra paletinha pro Duo. Vou usar o tom de pêssego. Tiro o excesso. Sorrisinho falso. E pega aqui, ó. E faz um tchum. Falta o contorno do nariz. A gente vai pegar o mesmo pozinho. E aí eu uso esse pincel aqui, que ele é o pincel de contorno. Vem fazer bem pertinho aqui, ó, da onde você fez a marquinha. E traz aqui pra sobrancelha, bem pertinho de onde você fez a iluminação. Olha como dá uma profundidade. Na pontinha. Volta com o pincel fofo e esfuma. Começar o olho. Eu gosto de usar esse primer. Dá uma seladinha nas pontas para evitar da sombra ficar muito marcada. Com o mesmo pozinho que a gente usou antes. E vamos começar. Separando o pincel. Um pincel pequenininho só. Eu vou usar o tom Champagne da Palette Leblanc para fazer o pontinho de iluminação da minha sobrancelha. Só aqui. E agora
Eu vou usar a palette Glamour, a sombra preta, que é o que todo mundo pediu no Insta, da make que eu fiz lá. Então, vamos reproduzir o olho que eu postei no Instagram. Não tem muito segredo, é um olho totalmente black que eu vou fazer. Então, é depositar e esfumar. Normalmente a gente começa marcando côncavo, depois vem para pálpebra móvel. Mas neste caso eu vou depositar a sombra preta e depois eu vou esfumar. Tô depositando com o pincel que eu vou esfumar, tá? O próprio pincel, porque é uma cor só aqui. Vou tirar um pouco desse... Ai, gente, eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui é uma latinha que limpa pincel, ó. Ela tira o excesso da sombra. Não é pra limpar, né? Ela não evita que você... você não vai deixar de lavar. Ela é no momento que você tá fazendo a maquiagem, você não fica trocando de pincel o tempo todo. Ela tira o excesso. Então, vou começar agora a subir. E conforme a gente for precisando, a gente vai pegando mais sombra. Aqui é um trabalho de paciência. Principalmente quando você tá trabalhando com uma sombra muito escura.
Eu tenho um desses pincéis de contorno, de corretivo, que eu deixo limpo, pra ele limpar as bordinhas. Você vai passando e limpando na latinha. Você vai tirando as marcações. Esse é um truque que eu aprendi com a minha professora e trouxe pra minha vida. Pincel limpo sempre junto comigo quando eu tô fazendo maquiagem. Olha só, rapidinho tirou a marcação. Bom, né? Fiz uma bagunça de pincel aqui. Pincel pequenininho. Ainda com a sombra preta. Aqui é bem rente aos pelinhos. Volto com o primeiro pincel que eu peguei a sombra champanhe. Um pontinho de luz no olho preto. Dá pra deixar esse olho ainda mais pretinho. Aí, eu uso esse delineador em gel, que é bem fantástico. É a prova d'água, né? De longa duração. Peraí que já... Opa, tirar excesso. E a gente volta com o pincel, com a sombra preta e esfuma mais um pouquinho.
pro outro olho. Mesma coisa. Pincel limpo. Primer. Bem pouquinho. Vamos selar o cantinho com o pó do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Tudo igual. A sombra champanhe da Palette Glam. Um pouquinho aqui na parte alta da sobrancelha. Ai, eu amei essa sombra. E começar tudo de novo, esfumar. Como eu disse, eu tô usando um pincel só, que é o de esfumar, porque é uma cor só. Então, e tô fazendo o processo contrário. Eu estou depositando primeiro, pra depois esfumar. Deixa eu... Gosto muito dessa sombra da Palette Glamour, ela é bem pretinha. Tira um pouquinho do excesso e começar a subir. Tem que tomar cuidado aqui, porque se ela manchar, ela não sai. Então, por isso que às vezes eu prefiro só batidinha de leve, ao invés de dos movimentos vai e vem, para não correr o risco.
Vamos lá para aquele pincel grandão, limpo, fofão. E fazer as bordinhas. Tira o excesso na latinha ou no papel. É sério, gente, essa latinha é um investimento, viu? Eu não vou falar a marca porque, né? Mas, acho que tem de várias marcas que eu já vi e é bem baratinho. É muito legal isso aqui. É como eu disse, ela não te livra de lavar pincel, tá? Você precisa lavar os pincéis. Agora mais do que nunca, né? A gente tá no período da quarentena, período de coronavírus por aí, então tudo que a gente puder manter o máximo higienizado, a gente mantém. Dá pra ouvir? As gatas estão querendo participar também. Daqui a pouco vem filha, já veio o marido. Mas é assim, a gente tá dentro de casa, não é? E aliás, eu vou sempre fazer dentro de casa, vocês vão ouvir criança chorando, criança chamando mamãe, pedindo água, cachorro latindo. Mas é a minha vida. Olha como dá diferença isso, vocês estão vendo? Isso aqui eu agradeço demais a minha professora quando eu fiz o curso com ela, que ela falou desse pincel, que eu brinquei com ela, chamei de mata-borrão. Mas é mais ou menos isso, não é? Ó, olha isso, gente. Olha aqui, ó. Esfumado. Show, né? O truque do iluminador antes de começar, também aprendi com ela. Ele vai esfumando conforme você vai fazendo, vai ficando lindo, tá vendo? Vamos lá fazer a parte de baixo. Se precisar, a gente volta pra retocar mais um pouquinho. Bom, o mesmo pincel pequenininho. Ele é um mini pincel de esfumar. Sombra preta. Bem rente aos pelinhos. Bem na raiz mesmo. Delineador em gel. Sou apaixonada por esse produto. Existe uma outra técnica de fazer olho preto, só com delineador, e fica lindo também. Mas essa sombra ela tá tão pretinha que essa não precisa. Vamos lá, ó, na linha d'água. Opa, tem um pelinho na ponta. Gente, se alguém tiver dúvida, esse produto não arde, tá? O outro líquido arde porque acaba escorrendo, né? Mas esse não. Então, você passa, ele já seca. Olha que lindo. Agora eu passo um tiquitinho perto da raiz aqui, ó. Bem pouquinho pra fora. Pouquinho, tá? Porque um pouquinho ele já espalha bastante. E a gente vai esfumar. Volta com esse pincel. Um pouquinho de sombra pra ir selando. Volto com aquele pincelzinho
que eu usei pra iluminar. Que eu já perdi ele aqui, fiz bagunça com os pincéis de novo, achei. Tem que ter um desconto, vai, é a primeira vez que eu tô gravando vídeo assim. Bate um mega nervoso. A gente esquece o que tá fazendo, o que ia fazer, esquece o que ia usar. Eu entendo todo mundo que faz vídeo agora. E porque muita gente também não gosta de fazer vídeo. Isso aqui a gente fica nervosa. Eu tô voltando com a mesma que eu usei aqui, o champanhe, tá? Só pra dar um pontinho de luz aqui nesse olho preto. Eu acho que fica super bonito. Deixa eu só corrigir minha sobrancelha, porque eu acho que ela, quando eu passei o pincel, ela saiu uns pelinhos fora do lugar. E eu gosto dela bem ajeitadinha. Ela é meio rebelde. Mas eu não tinha sobrancelha, ela era extremamente fina, tá? Porque eu, quando era mais nova, fiz a besteira de arrancar ela, né? Era moda ter sobrancelha mega fina. Mas olha só, ela tá recuperando, hein? É este produto aqui, uso direto. Uso até no carro. Não dá tempo, passa, fica... Bom. Máscara de cílios. Adoro fio a fio. Eu vou mostrar como eu uso. Ela tem dois lados. Um lado com as cerdas e o outro lado é liso. Eu venho com o lado liso e jogo o produto nos cílios. Espera secar só um pouquinho. E vem com o lado das cerdas. Difícil olhar assim pela câmera. Tirar o excesso agora. Vou fazer a parte de baixo, aí ela é mais fácil de borrar. Minha especialidade é borrar
borrar a máscara. Tenho o dom. As crianças acordaram, dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Acordaram. Truquezinho pra máscara de cílios. Pó, espera secar e vem com de levinho, arrastando, que ela vai saindo. Vamos retocar o blush. Eu mostrei antes, né? Eu gosto muito desse tom de pêssego. E eu acho que ele combina com mais tons de pele. E eu acho que fica um tom bem fino. Eu não colei cílios. Poderia terminar com os cílios postiços, porque muitas das minhas amigas sempre me falam que tem agonia, que não gostam. Quando eu vou maquiar, muitas das minhas clientes eu fico insistindo para elas colarem, né, para eu colar os cílios, porque elas não gostam. Então eu finalizei com a máscara de cílios, tá? Com essa fio a fio, porque ela dá um efeito muito bonito aos cílios. E para mostrar que é possível você usar um olho bem pretinho, mais elaborado, com os seus cílios, né? Com máscara de cílios. E iluminador. Tem que tomar cuidado com esse iluminador, tá? Ele é bem potente. E aí, eu coloco só um pouquinho. Ó. Com batidinha. E vai espalhando. Porque ele seca. Mais um produto à prova d'água. Eu não vou iluminar muito, tá? Dá pra ver? Mas você pode colocar o quanto quiser. Esse iluminador é show. Esse iluminador você pode também aplicar antes da base para deixar a pele com efeito glow. Olha, ele é lindo, né? Você pode colocar algumas gotinhas no seu hidratante corporal. Na hora que você está aplicando hidratante, coloca umas gotinhas de iluminador. Você vai ficar com a sua pele, vai dar aquele glow, fica lindo. Ele dá, dependendo da quantidade que você pôr, ele dá até uma disfarçada. Se você tiver vasinhos, marquinhas nas pernas, ficam lindas também, viu? No colo, nos braços. Onde você aplicar, ele fica muito lindo. Eu sempre falo, ai, não vou usar muito iluminador, dali a pouco eu tô eu lá tacando iluminador. Mas aqui fica tão lindo. O mínimo do mínimo do mínimo. Uma sujeirinha só. Porque senão o queixo vai lá longe. E o nariz também é só o mínimo. Porque aquilo que a gente ilumina, a gente projeta, né? Então, não quero não meu nariz indo aí, ó. Mas olha só. Ah, eu gosto muito de colocar tanto ele como... O legal dele é que ele, por ser a prova d'água, né? Deixar iluminado o arco do cupido. Ao contrário das outras pessoas, eu gosto
desse olho assim bem marcado, eu gosto de um batom vermelho. Mas como a ideia hoje era o olho, né, e mostrar o olho, eu vou usar um batom clarinho, que é maravilhoso. É o Rosé, que é lançamento da Eudora. E aí, dependendo, se a sua roupa for decotada e se você gostar, este iluminador você pode aplicar aqui, tá? Na falta de sol, a gente brilha com o iluminador mesmo, né? Viu? Ele dá um aspecto como se tivesse tomado um sol, só que pele mais iluminada, mais bronzeada. Isso no caso de um decote, tá? Olha isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra mim. Me siga, curte lá. Entre no meu Instagram também, @joeudora, lá tem muita dica de produto. E acompanhe aqui no canal, tá? Um beijo.